Olga, boa noite. Mário Guiara, K8 Ribeirão Preto. Coletivo do tempo. Um jogo em que a equipe toma gols no início da partida. Chega a quebrar tudo aquilo que foi trabalhado nesses últimos dias até o início da partida? Bem, boa noite. Eu acho que exatamente os gols do início que determinaram o andamento do jogo, né? Sofremos um gol com 40 segundos de jogo e a gente tinha alertado da importância de começar concentrado o jogo, começar bem. A nossa equipe com certeza teria espaços que acabou não tendo. A equipe do Botafogo ficou confortável em fazer o seu jogo, se retraiu, fechou bem os espaços. A gente, em nenhum momento do jogo, teve espaços, porque o Botafogo conseguiu botar a vantagem muito cedo. Tivemos um pouquinho de dificuldade em alguns detalhes coletivos no primeiro tempo. Para você ter uma ideia, o jogo terminou a gente com mais de 70% de posse de bola e o Botafogo mesmo com menos de 30% de posse de bola. A equipe do Botafogo finalizou a mesma quantidade de bolas no gol que a gente. Isso mostra que o Botafogo, com muito pouco esforço, conseguiu chegar no nosso gol de maneira muito fácil, que não é uma característica do nosso time. Nosso time vem se caracterizando por uma solidez defensiva boa. A gente vinha de 2 jogos sem sofrer gols, jogos difíceis contra a Criciúma e contra o Santos. Então esse gol no início realmente nos dificultou muito. A equipe do Botafogo se retraiu e saiu bem nos contra-ataques. A gente tentou fazer alguns ajustes no intervalo e logo no primeiro ataque, com 28 segundos, sofreu o segundo gol. Nosso time não desistiu em nenhum momento, mesmo com um placar adverso. A gente lutou, buscou, procurou ter um volume de jogo no segundo tempo. A gente não desistiu do jogo. Diminuímos, trabalhamos, buscamos as oportunidades para buscar o empate, mas não tivemos a competência para buscar o segundo gol de empate. Então, é importante ressaltar aí que essa equipe, mesmo com as dificuldades que a gente teve, essa equipe lutou, buscou, tentou o segundo gol, tentou ter o volume, joga aqui na casa do adversário, claramente aí um adversário que estava apertado na tabela, precisando dessa vitória, um adversário que se fechou, se retraiu, fez o seu papel e que a gente deu 2 possibilidades que a gente não poderia ter dado num jogo como esse. Agora fazer as correções que são importantes, faz parte do nosso trabalho, reforçar a confiança que eu tenho na equipe. Esse time, nos momentos adversos, tem se mostrado forte, os jogadores têm tido comprometimento e a gente tem agora um jogo em casa contra o Remo para tentar buscar a vitória. Charles Evangelista, canal aqui de Ribeirão Preto, Futebolando. Como que você viu os 2 gols que o seu time tomou, o CRB, logo no começo do jogo e depois logo no segundo tempo? Faltou atenção ou foi mérito do Botafogo? O primeiro gol sai de uma bola que estava no nosso pé dominada, a gente perdeu a bola e numa transição o lateral esquerdo do Botafogo foi feliz, cruzou uma bola. A gente já tinha falado da capacidade do Alexandre de bola aérea e ele foi muito feliz e fez o gol. E o segundo gol também saiu de uma jogada até de tiro inicial, onde o Botafogo ganhou uma segunda bola e numa jogada individual de novo do Alexandre, ele finalizou e numa bola de rebote o Cafu foi feliz lá em fazer o gol. Acho que nos faltou atenção e também mérito da equipe do Botafogo, que soube aproveitar a oportunidade que teve. Não posso tirar o mérito da equipe do adversário. Pergunta do Luciano Costa, da Jovem Pan News. Barroca, suas opções de banco não atendem à necessidade de mudar a situação adversa? Não, acho que eu não posso jamais desvalorizar os jogadores que eu tenho aqui. Eu tenho um grupo comprometido, você pode ver aí que a nossa equipe lutou, tentou. A janela está se abrindo aí agora no dia 2, a gente tem trabalhado, tem conversado bastante com o Ari, que é o responsável. Além de estar preocupado em trazer jogadores para reforçar a nossa equipe, óbvio que isso vai acontecer, porque a competição se desenha dessa forma e eu acho que isso é importante, inclusive, para a competição interna dos nossos jogadores. A gente tem um time
comprometido demais. Eu tenho um pouco de preocupação também, porque eu acho que a gente precisa manter os nossos principais jogadores nessa janela, né? Então, é muito importante também a gente estar bastante atento na manutenção dos nossos principais jogadores e, obviamente, nas possibilidades de reforçar a nossa equipe, mas sempre valorizando os jogadores que estão aqui, sempre valorizando aqueles que estão correndo, lutando, se dedicando. Hoje não foi uma noite feliz para a gente com relação ao resultado, não posso falar nada com relação à busca, à atitude na adversidade, nas falhas que tivemos que assumir nossa responsabilidade, mas a gente buscou o jogo, tivemos volume, mas não tivemos a competência para fazer o segundo gol. Eu me incluo nisso, na verdade eu sou o responsável por tentar encontrar esse tipo de solução como treinador e reforço a confiança na minha equipe. Barroca, eu sou Reginaldo Decares, da TV TH+, aqui de Ribeirão Preto e também da Rádio 79. Primeiramente, queria te dar os parabéns por ter avançado na Copa do Brasil, né? Ter eliminado o Santos Futebol Clube. E em relação ao jogo de hoje, o Botafogo mudou o treinador, teve a estreia do Alan Al. Você acredita que você foi pego de surpresa, principalmente da forma que o Botafogo jogou nesta partida, diferentemente do que vinha atuando nas outras partidas, quando tinha o Márcio Zanardi? Isso aí foi um diferencial para o jogo. Em relação à classificação também, o CRB, ele é o 8º colocado, mas ele está apenas 2 pontos do 2º colocado. Você acredita que essa Série B vai ser dessa forma, terminando agora a 9ª rodada, até o final da competição? Vamos lá, hoje a gente está exatamente passando o primeiro quarto da competição, né? 25% da competição. Ainda temos 75% de competição, que é muita estrada pela frente, muitos jogos. A competição ela se desenha realmente muito equilibrada. Você vê aí, Coritiba acho que ganhou do Criciúma de 1-0, Cuiabá acho que está ganhando do Vila de 1-0. Jogos decididos nos detalhes, como foi o nosso jogo hoje. Sobre o Alan, quando há uma troca de treinadores, e hoje foi meu 11º jogo aqui à frente do CRB, e nesses 11 jogos é a 3ª vez que eu enfrento uma equipe com troca de treinador, né? O Kleber Xavier, quando assumiu o Santos, foi contra a gente. O Eduardo Batista, apesar de já ter feito o jogo com Volta Redonda, também um jogo contra a gente. E agora a estreia do Alan. A gente fez um estudo e eu enfrentei o Alan aqui no Campeonato Paulista desse ano. Eu estava como treinador do Mirassol e o Alan técnico do Noroeste. Então a gente fez um estudo daquilo que o Alan costuma fazer nas suas equipes. E realmente bateu, ele realmente fez o que ele costuma fazer nas suas equipes. O Alan é um treinador que eu respeito muito, um treinador competente, um cara sério. Já enfrentei o Alan em diversas competições diferentes e sempre jogos muito difíceis. Mas acho que não, acho que o que aconteceu foi ter tomado um gol muito cedo. E esse gol muito cedo deu um conforto muito grande para o Botafogo naquilo que eles se propuseram a fazer e nos trouxe um desconforto muito grande desde o primeiro tempo. Na metade do primeiro tempo para lá a gente até se ajustou um pouco, menos do que deveria. No intervalo a gente buscou fazer um ajuste, mas logo com 28 segundos sofreu o segundo gol e em nenhum momento do jogo a gente teve conforto, porque a gente teve o tempo todo que correr contra o tempo, buscando o gol, contra o adversário. Não sou de falar da arbitragem, longe de mim falar que o resultado teve alguma interferência da arbitragem, mas acho que o jogo praticamente não fluiu no segundo tempo, muitas paralisações, isso é muito ruim para o futebol, e acho que quem pode coibir isso é a arbitragem, dando os acréscimos necessários. Acho que 6 minutos, e eu estou falando 6 minutos porque ele podia dar muito mais e eu tomar um terceiro gol, diante do que o jogo tinha se desenhado, a gente estava se expondo, a gente podia ter tomado o terceiro gol, mas acho que a gente precisa cuidar bem disso, né? A gente precisa cuidar do futebol, da qualidade do jogo, e a arbitragem faz parte disso. Acho que faltou um pouquinho mais de cuidado com essa parte do controle do tempo, do jogo ter fluidez, principalmente no segundo tempo. Pergunta do Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Barroca, boa noite. Mikael tem ganhado mais minutagem, mas ainda não conseguiu desempenhar o futebol mais convincente. Em qual estágio está o trabalho do atacante? Acho que hoje o Mikael trabalhou pra caramba pro time, pressionou, correu, atacou os espaços. Foi difícil o jogo hoje para centroavante no nosso time, porque se você for ver, a equipe do Botafogo praticamente não deu espaço nas costas. Todos os cruzamentos do Botafogo estavam sempre com a área muito preenchida. Foi um jogo difícil para centroavante. O Breno teve muita dificuldade também no primeiro tempo.
O Daniel, quando entrou junto com o Mikael, também teve muita dificuldade. Foi um jogo que o adversário não nos deu muitas possibilidades de finalização de bola limpa. Mesmo assim, a gente criou algumas oportunidades, tivemos chute de fora, tivemos cruzamentos, tivemos 7 escanteios contra 1 do adversário, né, um volume de cruzamento, de bola parada, de faltas, mas não tivemos a eficácia. Em um jogo como esse, provavelmente o centroavante não vai ter muita chance clara, mas nas que tiver tem que ser eficiente, e a gente acabou não sendo hoje. Barroca, Fábio da Rádio CBN aqui de Ribeirão Preto, gostaria de saber da sua parte com relação à marcação-pressão do time do Alan Al no primeiro tempo. O Botafogo fez uma marcação mais pressionada, subiu as linhas nesse primeiro tempo. Como que você fez para escapar dessa marcação e conseguir um volume de jogo maior no segundo tempo? Bem, na verdade, na minha leitura, o Botafogo marcou o tempo todo em 2 linhas de 4-2, com Alejo e Alexandre na frente. Fechou muito a região central do campo, que é uma característica dos times do Alan. Matheus Regis e Cafu, eles posicionavam muitas vezes até como terceiro volante do lado oposto. Então a gente ficou com um jogo interior bastante comprometido. E o jogo, ele acabava que a solução dele era ter fluidez por fora, era chegar no terço final pelos lados para tentar fazer as triangulações e entrar com a bola dominada em terço final. Acho que a gente teve algumas dificuldades no primeiro tempo, de ordem técnica, de leitura dos espaços, mas acho que na metade do primeiro tempo para lá a gente até melhorou. A gente teve 2 chances assim, entrando com a bola dominada praticamente na pequena área, mas não conseguimos fazer o gol. Mas foi muito aquém do que deveria ser, né? Como eu falo, a gente não pode vir na casa do adversário, ter mais de 70% de posse de bola e o adversário com menos de 30% ter a mesma quantidade de finalização que a gente. Isso mostra que o nosso volume ofensivo não se traduziu em oportunidade de gol como deveria, tanta discrepância com relação à posse de bola, né? Então o adversário com muito menos toque na bola conseguia chegar no nosso gol de uma forma direta, com chute de fora, com velocidade. Isso mostra também que a gente deu muita chance de contra-ataque, a gente perdeu muita bola no campo de ataque e deu chance para que o adversário atacasse o espaço nas costas, que é algo que não deveria acontecer e não vem acontecendo com a nossa equipe. Então a gente precisa ter equilíbrio, fortalecer esses jogadores, corrigir, cobrar, mas dar confiança também, porque a gente tem um jogo difícil, um jogo contra uma equipe que está na parte de cima da tabela, que é o Remo, que também tem um jogo bastante agressivo defensivamente, para que a gente se reequilibre e faça um grande jogo no Rei Pelé. Aproveito aqui a oportunidade para falar com o nosso torcedor. Nosso torcedor tem sido fantástico em casa, e mesmo com essa derrota de hoje, eu peço para que o torcedor continue junto com a gente, continue nos apoiando. Tem feito a diferença essa conexão dos torcedores com o time dentro de casa, para que a gente faça um grande jogo contra o Remo. Pergunta do Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, da Rádio Nova Farol de Penedo. Barroca, apesar de ter ficado com a bola a maior parte do tempo, o CRB não conseguiu traduzir isso em gol e, por conta do resultado, caiu na tabela de classificação. O que faltou na partida de hoje? Exatamente. Eu acho que o volume que a gente teve de posse não se traduziu na quantidade de oportunidades que a gente deveria ter criado. Nossa equipe é uma equipe que cria bastante oportunidade, nossa equipe é uma equipe corajosa para jogar com a bola no pé. A gente tem sido equilibrado para atacar e para defender. E hoje, claramente, o fato de ter tomado um gol muito cedo fez com que a gente se precipitasse em alguns momentos, facilitou muito a forma do Botafogo jogar. Eu acho que o Botafogo foi feliz naquilo que se propôs a fazer. E aí, no início do segundo tempo, onde você teria ali todo o segundo tempo para buscar o gol de empate, para ter o ímpeto, para fazer os ajustes que a gente teve no intervalo, você tomou um gol com 28 segundos, você passa a ter que correr atrás de 2 gols, né? Mentalmente isso vai desgastando muito sua equipe. A gente fez as trocas, a gente buscou oxigenar a equipe, encontrar soluções, mudamos a forma de jogar da metade do segundo tempo para o final, trabalhamos com 2 atacantes por dentro, conseguimos fazer um gol, mas não conseguimos fazer o segundo gol, então não foi suficiente para a gente sair daqui pelo menos com um empate. Para finalizar, a pergunta do Thiago Luiz, da CBN de Maceió. Boa noite, Barroca. Mais uma vez o CRB desperdiça uma chance de se firmar no G4. O que fazer para aproveitar melhor as oportunidades que a competição dá ao time? A competição ela é muito equilibrada e hoje a gente
deu chance para que as dificuldades do jogo se tornassem ainda maior do que seriam numa normalidade, né? A gente começou um jogo praticamente com 1-0 para o adversário e começou um segundo tempo praticamente com 2-0 para o adversário. Então, algo atípico, algo que não vem acontecendo com a nossa equipe. Me resta fortalecer a nossa equipe, criar de novo uma conexão do nosso time com o nosso torcedor, reforçar que a gente é muito forte dentro de casa e a gente precisa ser muito forte dentro de casa. Ser muito claro que hoje não foi o ideal, hoje não foi a nossa equipe de verdade, o que a gente costuma ser, mas a competição é muito longa, como eu falei, hoje se consolidou 25% da competição, a gente ainda tem 75% da competição, a competição é longa, a gente está brigando desde o início no bloco de cima e, como o colega falou aqui, a gente continua muito próximo do bloco de cima. Vamos nos mobilizar muito para que esse jogo contra o Remo seja um jogo de resgate de um bom futebol e de uma conexão do torcedor com o time para que a gente busque uma vitória e dê mais um salto na tabela da classificação no momento.